Quais as razões do ódio ao conhecimento e à universidade? Como o ódio está presente no ambiente acadêmico, entre professores e alunos? Este é o tema do Marginalia, o podcast. Olá pessoal, eu sou o Tadeu de Oliveira, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estou aqui na sala do Grupo de Estudos Transdisciplinares em Comunicação e Cultura Marginalia, muito bem acompanhado dos meus colegas, amigos e amigas do Marginalia, professor Alex Galeno, professor do Instituto Humanitas, e os colegas e as colegas Maiara Andria, Cíndia Pinheiro e Tauan Ribeiro, todos estudantes do bacharelado interdisciplinar em Humanidades do Instituto Humanitas. Como podemos discutir logo no início desse episódio e indagar, fazer os questionamentos necessários, quais as razões do ódio ao conhecimento, do ódio à universidade e como o ódio está presente no ambiente acadêmico, no dia a dia dessa construção de conhecimento e de convívio diário que nós temos dentro da universidade. Então, vamos começar o nosso bate-papo, a nossa conversa leve, descontraída, informativa e formativa, porque esse podcast também tem o objetivo de ser um espaço não só de informação, mas também de formação. É uma das características deste projeto acreditar que as mídias digitais contribuem para a formação de estudantes, sejam eles da graduação ou da pós-graduação. Diálogo com a literatura também é essencial e, obviamente, durante todos os nossos episódios aparecerão conceitos, autores, novas perspectivas muito atualizadas sobre os diversos temas que estamos discutindo aqui, entre eles o ódio, que é o tema de hoje. Vamos começar o nosso bate-papo, nossa conversa com o professor Alex Galeno. Boa noite, Alex, tudo bem? Oi, boa noite, Tadeu. Boa noite, Maiara, Cindy, Tauan. Tudo bem? Estamos caminhando aí. Vamos caminhando, vamos conversando aqui sobre o ódio à universidade. E para ter como base dessa nossa discussão, que é muito interessante e que também está presente no dia a dia de todo mundo, obviamente, uma das notícias que foi destaque nos últimos meses no Rio Grande do Norte, no Brasil, foi a questão de um deputado federal que chamou estudantes formados pelas universidades públicas federais de imbecis. O nome do deputado federal, Gustavo Gayer, do PL de Goiás. Durante uma sessão da Câmara, uma audiência, na verdade, da Comissão de Educação da Câmara Federal, no dia 23 de agosto de 2023, o deputado chamou os universitários de imbecis. De acordo com ele, uma das críticas que ele fez, uma das falas muito preconceituosas, foi a seguinte: vamos criar mais instituições de ensino para formar mais imbecis? Uma clara demonstração de ódio ao conhecimento e ódio às universidades, ódio aos estudantes. Alex, como nós podemos compreender essa construção, esse ódio expresso de parte da sociedade brasileira? Obviamente falamos muito mais sobre a nossa realidade aqui do dia a dia, à universidade, principalmente a universidade pública. Então, eu acho que tem razões históricas aí presentes, razões culturais e razões políticas do cenário contemporâneo. Eu lembraria que uma passagem muito importante do romance O Nome da Rosa, do Humberto Eco, que eu acho que é muito representativo desse cenário, que não é só brasileiro, ele é um cenário internacional, que é a passagem quando o livro A Metafísica do Aristóteles, ele é considerado um livro profano, portanto um livro marginal na formação, naquele momento, de um cenário da Idade Média. Então, eu diria que as universidades é como se fosse esse livro metafórico da metafísica do Aristóteles, e você tem um conjunto de fundamentalistas da sociedade que transfere esse ódio, né, para as universidades, como se fosse uma universidade um espaço de produção da profanação, porque é o espaço da crítica. E aí, na crítica, não se produz imbecis, não se produz fundamentalista. A universidade trabalha com teoria, ela não trabalha com doutrina. O espaço da imbecilidade é da doutrinação.
né? A teoria trabalha, em geral, com as refutações, isso é próprio da ciência e da crítica também da filosofia. Então, eu diria, Tadeu, é como se fosse um certo retorno à Idade Média, né? Ou, como diria Edgar Morin, um certo retorno às regressões da cultura, como se fosse uma idade de ferro planetária ainda, e, portanto, de pouco desenvolvimento da condição ética do humano. Essa atitude desse deputado, eu acho que tem essa raiz profunda, né, do Brasil, e está acontecendo em outros lugares também. Combater o fundamentalismo se combate com crítica. E a universidade é esse espaço de crítica. A metafísica do Aristóteles, lá bem representada, tanto no filme, né, obviamente, como no romance, eu acho como se fosse digamos, uma representação estética desse sentimento que tem acontecido no mundo. Não apenas a questão da representação estética do que tem acontecido no mundo, nós podemos citar até como exemplo um conflito que nós estamos acompanhando em tempo real, um conflito de décadas, que atravessou o século XX e agora atravessa o século XXI, essa disputa territorial, que não é apenas territorial entre Palestina e Israel, mas que tem várias questões e várias nuances e várias perspectivas, que nós podemos ver, inclusive, que dentro do ambiente acadêmico também esse tipo de discussão já se faz presente. E, obviamente, o ódio dentro da universidade é muito presente nesse tipo de discurso. Tivemos um caso, inclusive, citando mais um exemplo do cotidiano, foi no último dia 10 de outubro. Um debate na PUC do Rio acabou numa discussão entre alunos e professores. Um professor especialista sobre a questão palestina, sobre a questão daquela disputa territorial. Era um cientista político, né? Cientista político, exatamente. Professor Michel German, né? Doutor em História Social, enfim, um dos grandes estudiosos do Brasil sobre o tema, acabou tendo que abandonar o painel que ele estava apresentando diante do discurso virulento, do discurso contestador de alunos. Obviamente um tumulto se criou ali, alunos obviamente que se identificavam com a questão de Israel, a questão do povo judeu. E é interessante observar também essa questão do diálogo dentro da universidade. Gostaria até de saber também a opinião da Maiara sobre essa questão do diálogo dentro da universidade, né? Esse exemplo que aconteceu de uma maneira muito recente, no último dia 10 de outubro, esse conflito entre Palestina, Israel, toda essa efervescência e, obviamente, essa violência que está dentro do debate acadêmico. Como é que você, Maiara, enquanto estudante assim, da graduação, que está ali convivendo com esse debate diário, com essa construção diária, já passou por alguma situação dessa de tensão, de discussão, já soube de algum colega sobre essa questão de uma discussão, obviamente, um pouco mais acalorada ou às vezes até mais odiosa mesmo, assim, né, podemos dizer, dentro da sala de aula? Então, eu acho que esse assunto sempre está no meio da gente. Sempre a gente escuta nossos colegas, os nossos até professores, familiares, falando que em algum momento, no seu tempo de escola, ele percebeu, ele estava dentro de um ambiente em que havia violência, o ódio era assim, presente e bem visto por todos e muitas vezes ninguém fazia nada. Já teve, assim, casos de, digamos, um colega meu de escola falar que na outra escola que ele estudava, ele era de escola pública e que era muito comum os colegas, assim, andarem com facas, assim, terem uma brincadeira de querer machucar o outro. Coisas que, assim, por eles podem parecer brincadeira, mas que é algo muito sério, que querem ferir o outro, né? Querem machucar de certa forma. Então, acho que a gente sempre vê e sempre escuta esse ódio presente, tanto nas escolas, nas universidades e em todo o ambiente que a gente convive. Você já viu, né? gente com peixeira na universidade? Acredite que sim. Estranhamente. Meu Deus. Sério? My God. Obviamente acredito. Claro. Já passei por experiências, inclusive, dentro da escola. Uhum. Da escola de, obviamente, ter colegas até que andavam armados. Sim. Né? É uma realidade das escolas brasileiras, enfim. Obviamente falamos brasileiras por causa do nosso país. É aqui que vivemos, é aqui que construímos nosso dia a dia. Né? E é aqui que debatemos a nossa realidade.
que é um aspecto também interessante de discutir sobre o Marginário Podcast, que ele tem esse intuito, discutir a nossa realidade. Claro, claro. Né? E, obviamente, desse assunto, das armas brancas, podemos dizer assim, entre aspas, falando, obviamente, sobre peixeira, sobre faca, temos também um exemplo, obviamente, muito mais pesado, que foi o que aconteceu na Unicamp, Sim. recentemente, no último dia 3 de outubro. Podemos ver como são vários acontecimentos violentos, tanto de discurso de ódio contra o conhecimento, contra as universidades, quanto dentro do ambiente universitário. Né? Qual é o fato que eu estava citando? Que no último dia 3 de outubro, um professor da Unicamp tentou atacar alguns colegas, na verdade alguns estudantes, alguns alunos dele, com uma faca. O professor é reconhecidamente reconhecido por seus posicionamentos de extrema direita, e durante uma greve do Diretório Central dos Estudantes, o DCE da Unicamp, acabou partindo para a agressão física dos estudantes. Ele correu atrás dos estudantes literalmente com uma faca. Obviamente, 3 de outubro de 2023, ou seja, há muito pouco tempo. Né? Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, a opinião do Tauan, assim, sobre esse ambiente de tensão dentro da universidade, que é um ambiente de construção e que, obviamente, deveria ser um ambiente também daquele ideal de civilização, né? O ideal, digamos assim, clássico de civilização. Como é ter essa brutalidade tão expressa assim com você, enquanto estudante da graduação, pesquisador, da mesma maneira que a Mayara, que a Cindy? Qual a sua visão sobre isso? Eu acho que é uma situação que afeta em si, principalmente, os estudantes em si. Porque se tem uma coisa que a gente, como estudante, não espera, é que um professor, independente de alguma situação, ele parta para cima dos alunos, enfim, muito menos armado, com uma arma branca. Eu acredito que isso afeta muito o psicológico dos estudantes em relação ao ambiente de ensino. Então, como esses estudantes eles vão conseguir se manter nesse ambiente, como eles vão se sentir seguros dessa maneira? Eles vão conseguir estar novamente ali, conseguir conviver com aquele professor novamente? Eu não sei quais foram as medidas que fizeram contra o professor, né? Mas eu me preocupo mais nesse caso, com o psicológico afetado dos estudantes. Inclusive, sobre esse professor, de acordo com notícia divulgada no site Pragmatismo Político, ele é um colecionador de armas. Um colecionador de armas, ou seja, um professor universitário colecionador de armas. Né? O próprio termo arma branca que eu acabei utilizando aqui, obviamente, às vezes pode parecer que seja algo que atenua a questão de você ser um colecionador de armas, ou que você esteja armado. Né? E o fato do professor ter uma faca dentro da universidade, né? Realmente essa questão civilizatória, obviamente, parece que ficou para trás, né, Alex? Sim, eu acho que sim. E não tem uma questão além da... Claro, isso é um absurdo, a gente tem que ser combatido e punido nas regras formais da universidade e da própria lei mesmo, da justiça. Isso é uma questão de polícia e né? de processo, porque fere qualquer razoabilidade da civilidade e também do aspecto da democracia e da crítica na universidade. Agora, eu acho que além das armas brancas, ou que seja uma faca, ou mesmo as outras armas de fogo, etc., que seria o cúmulo, né? O Brasil não tem uma tradição como você vê nas experiências americanas, embora o Brasil, algumas escolas, não tenha visto essa experiência de violência de alunos, matar professor, matar outros colegas, a gente não chegou ainda muito a esse nível com uma epidemia, mas eu acho que tem uma outra violência, que é a violência simbólica, muito presente, onde esse ódio prolifera na sala de aula, né, e no cotidiano do trabalho. E aí eu acho que é um espaço que a universidade tem que discutir como algo do cotidiano, das condições de trabalho e da formação. Porque esse mal-estar que o Tauan chama a atenção, e eu não estou falando só da realidade do bacharelado em interdisciplina em humanidades, que nós temos problemas aqui entre nós, né?
mas é um pouco também do que representa os outros departamentos e as outras universidades, e não só no Brasil, no mundo. O cinema, por exemplo, você vê muito isso. Você pega, e também na literatura, você pega a Marca Humana lá do Philip Roth, que depois virou um filme, né? A Marca Humana. O professor teve que se aposentar compulsoriamente em função da disputa, inclusive de opinião. Ele fez uma brincadeira em função de um termo. Dois alunos que tinham carinhosamente usou um termo lá em inglês, que como se fosse utilizasse, politicamente seria incorreto utilizar aquele termo. Ele foi acusado de racismo. E isso entrou na agenda da disputa política no próprio departamento. Ele foi forçado, por uma parte, inclusive, né, de alunos e também de professores, a pedir sua aposentadoria, e, na realidade, foi uma grande perda para a formação dos alunos, das alunas e também da própria universidade. Então, tem um ódio aí que tem outras armas. É a ordem, inclusive, a ordem do simbólico, da linguagem. Né? Quer dizer, o que eu digo em sala de aula, do ponto de vista do que eu escuto, do que eu falo, do que eu aprendo, e o aluno escuta, o que ele aprende, o que ele discorda, como é que eu trabalho essa diversidade? Eu trabalho pelo aspecto da imagem, da negação da metafísica do Aristóteles, e aí eu vou tentar assassinar quem leu né, o livro da metafísica, porque lá o nome da rosa é isso, você lembra, né? É um livro que tem que ser renegado, porque ele é profano. Então, os fiéis da igreja lá na Idade Média, que liam lá no convento, acho que era convento aquilo? Acho que é um convento, né? Estavam proibidos disso. Então, eu acho que também, Tadeu, é um outro viés de discutir o ódio, né, entre nós. E é um ódio que eu acho que ele fere tanto, ele mata tanto, obviamente que não tem a mesma eficácia de uma arma, um instrumento, etc., cortante ou não, né, ou de uma arma de fogo. Mas ele tem uma marca profunda na subjetividade, inclusive do alunado. Interessante, Alex, essa dimensão simbólica do ódio que você fala está presente nos discursos, nas práticas cotidianas. Sim. E, obviamente, também pode afetar a questão da saúde mental dos estudantes e dos colegas professores também, entre eles. Né? Claro. Cindy, com relação a essa questão do ódio, essa dimensão simbólica que nós estamos discutindo aqui, como você observa essa questão dessa dimensão simbólica, essa violência diária dos discursos, essa perspectiva de um discurso de ódio muito presente no ambiente acadêmico? Como já dissemos aqui, seria um espaço, teoricamente, aquela coisa do senso comum mesmo. Nós vamos para a universidade, nós vamos para a escola, obviamente, para entre aspas, desenvolvimento civilizatório, né? Enquanto indivíduos, o que, obviamente, não acontece. Não, exatamente. Eu acho que, como instituição, deveria ser um ambiente seguro para todos. E acho que desde sempre nunca foi um ambiente totalmente seguro, porque a gente fica totalmente vulnerável nesse tipo de situação, seja em questão de violência física, como foi apresentado aqui, ou em questão de violência verbal, né? Então, eu acho que tanto os alunos quanto os professores ficam totalmente vulneráveis a esse tipo de situação, porque não tem nenhuma segurança e nenhuma garantia que a gente vai estar seguro dentro das universidades, sendo que deveria ser um ambiente onde a gente deveria se sentir seguro, porque como é um ambiente de formação, e a gente está lá para aprender, né? É muito complicado, porque eu sei que tem muita gente que entra na universidade e sai muito afetado, assim, entra muito bem e sai muito afetado em questão psicológica mesmo, devido a esse ódio, né? Tanto verbal quanto físico. E eu sei que é algo que afeta muito tanto os estudantes quanto os professores, né? Como foi falado no episódio passado. Mas se colocando numa posição de estudante, é muito desgastante. A gente vê que cada dia mais essas notícias vêm ocorrendo e que realmente não tem nenhuma garantia que a gente vai estar seguro e bem, né? E isso não é discutido e nada é feito. Então, é muito complicada essa situação. Que é lamentável até que geralmente só é discutida essa situação quando de fato acontece dentro da universidade. A universidade em si, ela discute isso como um problema quando de fato ele acontece. Mas é a grande questão que nós temos, como você bem falou, Cindy. Ninguém se sente seguro, nem o professor, nem o estudante. É um tema que, quando acontece um caso esses casos de tensão extrema e de formas de instrumentalização do ódio, seja de uma maneira, obviamente,
física, de um professor contra o aluno, ou de um aluno contra o professor também, Sim, sim. que obviamente nós sabemos que são muitos casos, como podemos observar a realidade brasileira. Uma coisa que é interessante é essa questão do ódio instrumentalizado. A dimensão do assédio também caberia dentro Sim. dessa perspectiva. Eu gostaria de saber também a opinião de vocês sobre isso. O Alex poderia falar um pouco sobre essa questão? O assédio moral? Exatamente, o assédio moral, porque é uma coisa que, obviamente, é uma violência que está dentro do simbólico ali, dos discursos, das práticas. Sim. Obviamente, daquelas microsituações, aquelas situações pequenas do cotidiano que vão fazendo uma violência psicológica ao indivíduo. Sim. Os assédios hoje eles estão mais controlados, digamos assim, embora eles proliferem muito ainda, né? Os assédios morais, os assédios sexuais, as relações de dominação de um lugar, de um sujeito e outro, que seja o professor, que seja aluno, que seja o aluno, a aluna, enfim. O que é muito importante do ponto de vista desse cuidado que eu acho que as instituições da universidade têm criado algumas comissões, eu acho que têm sido mais vigilantes em relação a isso. Tem até legislação, né, já inclusive passível inclusive de demissão a funcionário público, inclusive, que cometa isso. Agora, junto com essa ideia da normativa, que eu acho que é importante em relação a isso, eu acho que tem uma outra questão, Tadeu, que acompanha como paradoxo e contradição a nossa vida, que é o seguinte: se esse espaço é o espaço mais do ódio, né, e, portanto, da insegurança, como disse a Cindy, ou dessa realidade que a Mayara e o Tauan ressaltaram antes, ele é um espaço também de produção de filia e de alegria, né? Portanto, tem que ser um espaço de produção do prazer e da amizade do conhecimento, né? E com o conhecimento. Então, você não pode pensar uma relação de produção de conhecimento coletivo na universidade, professor-aluno, baseado no ódio. Ele tem que ser baseado na ira, né? Que é a herança grega do sentimento fundamental que todos nós temos que ter. Que é uma diferenciação interessante de ser feita. Claro, fundamental. Né? A ira no sentido lá da inspiração do Aquiles na Ilíada, né? Do Homero, quer dizer, quando o Aquiles grita, ó Deus, a ira, é um sentido de revolta e, portanto, de algo que você se revolta para se emancipar, e você se emancipa coletivamente. Uma potência criadora, no caso. Sim, que é necessário para a condição do humano, é dizer não. Portanto, por isso que esse é espaço de crítica. E a universidade, esse deputado que você ressaltou no início, ele tem medo exatamente da ira, porque ele é um defensor do ódio. Então, nós temos que distinguir o que é ódio e o que é da ira. Ira é da ódio, da revolta. Né? Ou como diz o filósofo Peter Sloterdijk, é da ordem da coragem e do timos, a palavra, né? O timos, quer dizer, essa coisa que se traz como emancipação, revolta e coragem. Então, o aluno e a aluna, eles têm que ter essa dimensão da revolta para fazer a crítica. Para dizer assim, olha, você não pode queimar a metafísica, você não pode queimar ideias, você não pode queimar livros, porque isso é regressão. Aqui é o espaço da crítica e da diversidade. Então, se eu gosto de ler Aristóteles e ler Platão, você gosta de ler, né, qualquer outra coisa, ótimo, isso é o espaço da diversidade. E vamos tentar nos escutar e conversar. Então, Tadeu, eu queria diferenciar um pouquinho também essa coisa que vem junto, quer dizer, você cria regulamentação, cria norma, ao mesmo tempo você cria as barreiras de espontaneidade na sala de aula. Quer seja entre colegas, alunos, né, alunos e alunas, quer seja entre professores e professoras, quer seja entre professores e alunos. Né? Você tem colegas hoje que isso é corrente, você pode dar um outro programa também, assédio eu acho que é outro programa paralelo, mas tem a ver com violência, que é o seguinte: a dificuldade de tratar nos espaços coletivos espontaneamente a relação com os alunos, com medo de alguma razão. Quer dizer, é um fantasma que tem aí. Um fantasma. Isso é muito preocupante. Eu sou professor há 20 anos aqui, eu nunca me deparei nesse tipo de situação. Já fui professor no ensino médio também, já fui professor na universidade privada, eu nunca me deparei com esse tipo de situação. Eu vejo um medo disseminado na universidade hoje entre colegas em relação a isso. Tem problemas? Tem. E ainda bem que tem problemas, tem espaço de denúncia, de controle. Mas junto com o problema tem muita filia. Eu não acho que a universidade é o espaço principalmente do ódio. Não é a razão, digamos, criadora e fundamental. Não é o motor que faz a universidade... Ter o cuidado de não deixar parte, né, tomar conta da totalidade, que não é isso. Totalidade não é isso. Então é interessante destacar essa questão da coragem, da ira como uma potência criadora.
Quem estiver interessado em saber mais sobre isso, pode consultar o livro Ira e Tempo, de Peter Sloterdijk. Grande filósofo alemão, está vivo, produzindo, participando de debates. Tem muitos vídeos dele no YouTube também, gratuitos, o pessoal pode acessar lá, obviamente terá acesso a conteúdo de qualidade. E esse conceito de ira, essa diferenciação entre ira, ódio, pode ser, obviamente, observado nesse livro. Ira e Tempo, de Peter Sloterdijk. Olha, pessoal, achei muito interessante esse debate nosso aqui hoje, muito esclarecedor. Fica, talvez, como uma resposta para as questões iniciais, toda essa nossa discussão aqui, essas razões do ódio da universidade, do ódio à universidade, do ódio ao conhecimento, como esse ódio se manifesta no dia a dia. É muito importante também ter a perspectiva de quem está na graduação, de quem está na pós-graduação sobre isso. Gostaria de agradecer a todos, né? E fica uma resposta. Acho que as meninas têm umas perguntas ainda aí, não? Acho que ele tem que fazer umas perguntas ainda, não? Se tiver pergunta, esse é o momento, essa é a hora. A Cindy tinha uma pergunta aí, ela tinha. Vai, Cindy, não fica tímida, vai falar. Uma boa baiana. Olha aí. Então, eu quero perguntar para vocês o que vocês acham das redes sociais, né? Porque o ódio nas universidades está presente tanto fora quanto tanto dentro quanto fora, né? Eu acho que as redes sociais podem se encaixar nessa questão. Como vocês acham que os meios de comunicação, as redes sociais e tudo que envolve a internet hoje em dia e tudo que veio nesse século agora com as mídias digitais influenciam no ódio às universidades? Aí com o Tadeu. Tadeu é especialista no cancelamento das redes digitais aí. Vamos lá. Cindy, sobre essa questão, acho que é uma questão muito pertinente, muito interessante para nós debatermos aqui. As redes sociais, elas são plataformas, obviamente, as mídias digitais, como compreendemos no nosso uso prático diário, Instagram, Facebook, TikTok, obviamente Facebook muito menos do que já foi um dia, Instagram, TikTok em ascensão, entre outras redes de relacionamento que existem por aí, são obviamente plataformas para que sejam espalhados discursos de ódio. Facilita esse tipo de discurso. Como o professor Muniz Sodré fala, são redes também de compartilhamento de afetos, né? E o ódio, ele é um afeto, obviamente, da mesma maneira que o amor também. Então, obviamente, se as plataformas elas têm esse potencial de espalhar o ódio, elas podem espalhar coisas positivas também. É um problema, é um dilema, que, obviamente, existem vários trabalhos sobre isso, sobre essa questão do ódio na universidade, ódio à universidade. Na minha dissertação de mestrado eu trabalhei, como bem o Alex falou, a questão do cancelamento e dos linchamentos virtuais. Obviamente, existe uma diferença entre o linchamento físico e o linchamento virtual, no digital. Porque a aniquilação do outro, obviamente foi o que eu apresentei dentro da pesquisa, ela se dá em imagem. Não se dá presencialmente. Um dos grandes estudiosos sobre linchamentos do Brasil, talvez o maior deles, na verdade é o maior deles, que é o professor José de Souza Martins, da USP, ele costuma dizer que linchamento deve ter sangue. Ele considera que linchamento é, obviamente, a prática que deve ter sangue. Então ele não acha o termo linchamento virtual adequado. Mas, obviamente, dentro do trabalho que nós desenvolvemos, né, porque eu sempre falo isso porque o Alex foi orientador, né, da pesquisa que eu desenvolvi, e podemos constatar, sim, que a prática do linchamento ela visa a aniquilação do outro, nem que seja em imagem. Obviamente, é em imagem. E o cancelamento também. Ou seja, respondendo a sua pergunta, sim, as redes sociais elas são plataformas potencializadoras do ódio. São plataformas potencializadoras do ódio. Podem ser plataformas também potencializadoras de conteúdo civilizatório, como o que nós estamos produzindo aqui hoje. Isso. Né? Obviamente, dentro da questão dos linchamentos, eu posso citar como exemplo a Patrícia Campos Melo, jornalista da Folha de São Paulo, que entrevistei ela na minha para a minha dissertação de mestrado. Ela foi vítima de uma série de linchamentos
por grupos de extrema-direita, linchamentos virtuais, invasões do telefone dela, enfim, uma série de violências no ambiente digital. No cancelamento, trabalhei com o caso da professora Lilia Schwartz, que foi cancelada por causa de uma opinião dela sobre o filme da Beyoncé. O cancelamento se diferencia do linchamento, basicamente, foi o que constatei na minha dissertação, a questão da duração, a violência. Né? O cancelamento ele parece ser um pouco mais... não durar tanto tempo assim. A professora Lilia Schwartz continua produzindo, continua participando de debates, enfim, continua contribuindo de uma maneira muito importante para a cultura, para a educação brasileira, para a história do nosso país. Né? Aquele momento foi episódico. Outro caso, o caso da cantora Carol Conká, que também foi cancelada durante o Big Brother Brasil 2021, mas, obviamente, continua produzindo, continua fazendo a sua arte. Deu show em Natal esse final de semana. Deu show em no Natal, Mada. no Festival Mada. E então continua produzindo a arte dela da maneira que satisfaz ela, que satisfaz ao público. E aquele episódio ficou no passado. O linchamento ele é mais violento, ele é mais intenso e, obviamente, a manifestação do ódio se faz mais intensa e mais duradoura. A Patrícia Campos Bela começou a ser vítima de ataques em 2018. Isso perdurou até o término da minha pesquisa, quando eu terminei em 2022. Ela ainda estava participando de CPMIs e, obviamente, sendo alvo de ataques nas redes digitais. Ou seja, sim, as redes sociais elas são plataformas para que o ódio seja disseminado muito fácil, muito facilmente. E cada vez mais. E, obviamente, é uma coisa assustadora. Mas nós, enquanto pesquisadores, estamos aqui para trazer questões e tentar dar respostas para essas questões que servem para nós e servem para a sociedade, para a humanidade, enfim. Contribuindo de uma maneira civilizatória para essa, digamos assim, emancipação diária. É isso. Espero ter respondido essa sua pergunta. Respondeu sim, obrigada. Valeu, Cindy, valeu. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos encerrar, né? Olha, eu agradeço muito. Obviamente, teremos outras discussões muito interessantes, muito pertinentes nos próximos episódios aqui do Marginalho Podcast. Agradecemos muito a audiência de todos e compartilhem. Compartilhem no WhatsApp, no Telegram, Twitter. Da maneira que der para compartilhar, compartilhe. O importante é espalhar conhecimento, espalhar formas de informação e formação no ambiente digital. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu. Um abraço, Tadeu. Valeu, Alex. Valeu, Cindy. Valeu, Tauan. Cindy, Maiara e Valeu, Tauan. Maiara. E aqueles que nos escutam e aquelas que nos escutam também. Muito obrigado.